Oi, tudo bem? Hoje eu gostaria de refletir com você sobre a verdadeira e genuína conversão. O nosso ponto de partida será o livro do profeta Isaías no seu capítulo 5, onde o Senhor, através dos lábios do profeta Isaías, conta uma parábola. Eu vou ler para você. O meu amigo fez essa plantação em um lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uvas no centro do terreno. Ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora o meu amigo diz: moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uva. Fiz por ela tudo o que eu podia. Por que produziu uvas azedas em vez das uvas doces que eu tanto esperava? A plantação de uva é do Senhor Todo-Poderoso. As parreiras que ele tanto gosta são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem a sua lei. Mas eles viu cometendo crimes de morte, esperava que fizesse o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Então o Senhor ele faz uma parábola para fazendo ilusão ao povo de Israel, dizendo: olha, eu amei a Jacó e aborreci Esaú. Escolhi vocês para ser povo meu e ovelha do meu pasto. Dei reis, sacerdotes e profetas. Dei a minha lei para vocês e coloquei anjos em sua volta para o guardar. Esperava que vocês fossem justos, bons e santos. Esperava que vocês olhavam com amor e misericórdia ao seu próximo e atendessem o pobre e a viúva. Mas pelo contrário, eu vi as vítimas, suas vítimas gritando por socorro. Eu vi sangue em suas mãos. Então, Deus esperava que o povo de Israel se convertesse a ele, desse fruto. Fosse, como ele faz na parábola, fosse uvas boas. Mas deram uvas azedas. Quando Deus ia experimentar o seu povo, em vez de ter aquele doce, tinha o amargo da decepção e da frustração de Deus. É isso que o Senhor está tratando aqui com o povo de Israel. E isso nos ensina, por contraste, o que é a verdadeira e genuína conversão. Porque Deus ele espera de mim, de você, que nós produzimos frutos do seu investimento. Assim como Deus investiu em Israel, Deus investiu em nós o seu Filho. E espera de mim, de você, que nós sejamos santos. Que nós vivemos em verdadeira novidade de vida. E o que é conversão? Conversão é arrependimento, é mudança de mente. Eu me converto quando eu dou razão a Deus. Eu falo verdadeiramente, existe um Deus e existe uma maneira certa de viver. E a maneira certa de viver é que Deus escolheu. Então Deus esperava de Israel que eles fossem uvas doces, mas eles se tornaram uvas azedas. E em Lucas capítulo 19, conta a história de Zaqueu, um judeu que se tornou uma uva azeda. E por que ele era uma uva azeda? Porque ele era um homem ganancioso, que não pensava no seu próximo, que só queria se locupletar financeiramente, que prejudicava as pessoas, que tomava o que era das pessoas, passava para um pobre, para um necessitado e não dava esmolas, não o ajudava. Mas a palavra de Deus diz que um dia Jesus estava passando por Jericó e esse homem ficou sabendo, essa uva azeda, ficou sabendo que Jesus ia passar por lá. Então ele, por ser
um homem baixo, ele subiu numa árvore para ver Jesus passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e viu e o disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E vendo isso, murmurava dizendo: quem entrou para ser hóspede desse homem pecador, dessa uva azeda? E levantou-se Zaqueu e disse: Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ou seja, o Zaqueu se levantou da onde? Da mesa onde eles estavam almoçando, jantando. Depois de ouvir Jesus, depois do encontro com Jesus. E disse Jesus: hoje veio salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Zaqueu, depois de um encontro com Jesus, ele que era uma uva azeda, se tornou numa uva doce. E por que ele se tornou? O que aconteceu nele? Ele mudou a sua visão, a sua mente em relação ao seu próximo. O único homem que Jesus falou verdadeiramente, este se converteu. Houve salvação nessa casa. Houve conversão nessa casa. Foi Zaqueu. Então eu aprendo o que é uma conversão genuína com Jesus Cristo. Não é para ele que a gente tem que olhar? O autor de Hebreus disse: olhar para Jesus, autor e consumador da fé. O pai disse a Jesus: este é meu filho, a quem eu tenho prazer. Então, eu aprendo o que é conversão olhando para Jesus. E Jesus disse que verdadeiramente houve conversão, salvação na casa de Zaqueu. E o que ele fez que Jesus deu essa declaração sobre essa conversão de Zaqueu? Ele começou a olhar para o próximo com um olhar diferente. A conversão genuína, ela tem a ver com relacionamento. A forma que eu olho o meu próximo, que eu trato o meu próximo. Se eu prejudicava, eu não prejudico mais. Se eu fazia mal com o meu próximo, eu não faço mais. Se eu olhava o meu próximo com indiferença, agora eu olho ele com solidariedade. É isso que Jesus viu nele. Olha, levantou Zaqueu e disse: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Houve generosidade aos pobres. Isso que Jesus fez, fez que Jesus desse essa declaração. Verdadeiramente houve conversão a essa casa. A religião, ela nos ensina que uma pessoa se converte quando ela bebia e não bebe mais, quando ela fumava e não fuma mais, quando ela usava um tipo de roupa e hoje ela não usa mais. É assim que a religião nos ensina. Mas muitas pessoas, elas pararam de beber, de fumar, mudaram até suas vestes, mas continuam pessoas arrogantes, gananciosas, não se preocupa com o próximo. Por quê? Porque a religião nos ensina a cuidar das espinhas e não do câncer, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que nunca entrou numa igreja e pararam de beber por si só. A igreja de Corintos, a ceia deles tinha bebida. Só ler lá 1 Coríntios 11, você vai ver o apóstolo Paulo, porque a ceia de Corintos é como o dia de ação de graça dos Estados Unidos. Eles se reúnem, cada um leva um leva um macarrão, um leva uma carne, outro leva uma bebida, assim. Era assim que era a ceia antigamente. Não era a ceia que hoje, né? O pastor pega o suco de uva, o pão e reparte aos irmãos. Não. Cada um levava o seu alimento de casa. Por isso que o apóstolo Paulo falava que os ricos estavam levando mais alimentos, né? Um exemplo que os ricos levavam picanha, e o pobre levava bolinho de chuva. E os ricos não deixavam os pobres comer da picanha deles. Estou falando em parábola para você entender. Porque cada um trazia o que tinha da sua casa como se fosse um culto de ação de graça lá. Um dia de ação de graça dos Estados Unidos.
E alguns levavam vinho e bebiam. E alguns irmãos até se embriagavam. Lá o apóstolo Paulo fala sobre isso. Então, a gente acha que uma pessoa parou de beber e ela se converteu. Bebida tem a ver com comportamento. Às vezes a gente muda de comportamento, mas isso não quer dizer que verdadeiramente a gente se converteu. Fumar, você escandaliza ou não, fumar não é pecado. Fumar é burrice. Ah, irmão, mas aquele que destrói o templo do Espírito Santo, então a gente não pode beber coca. Se o critério for destruir o templo do Espírito Santo, a gente não pode beber coca, porque coca você joga na pia e ele desentope a pia. Imagina aqui a gente. Então a gente tem que falar as coisas que verdadeiramente é. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdadeira conversão, ela não tem a ver com essas coisinhas. Antigamente, a pessoa para se converter ela tinha que parar de jogar bola. Agora pararam com isso, mas antigamente era assim que caminhava o mundo. Então, a verdadeira conversão eu aprendo com Jesus aqui. Eu prejudicava os outros através de infidelidade, através de opressões, né? Roubando os outros. Eu não faço mais isso. Eu passava para os pobres com indiferença e agora eu visito os órfãos e as viúvas. Eu queria brigar com os meus inimigos, agora eu oro e intercedo por eles. Então, verdadeira conversão tem a ver com relacionamento com as pessoas, em primeiro lugar. É como eu trato. Eu defraudo as pessoas, hoje eu não defraudo mais. Eu prejudico as pessoas, eu tiro o que é das pessoas, eu faço pessoas chorarem, eu faço pessoas sofrerem e hoje eu não faço mais. Eu era indiferente, eu passava pelos pobres com indiferença. Eu pensava só na minha vida e não vejo mais. Isso é se converter, isso é se tornar de uma uva azeda para uma uva doce. Eu passei a ser uma pessoa generosa. Eu passei a ser uma pessoa amorosa. Eu olho para as pessoas com compaixão. É isso que eu aprendo com Jesus. Vendo, e levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. Disse Jesus: hoje veio conversão a essa casa, pois este também era filho de Abraão. Era uma uva azeda, mas hoje se tornou uma uva docinha. Amém? Deus continue nos abençoando e tendo misericórdia de nós em Cristo Jesus.